Pedro pregou aí na inauguração da igreja, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Que preparação, que curso eles fizeram? Aceitaram e foram batizados. Que curso o eunuco fez? Filipe pregou e ele aceitou e disse: tem água, o que impede de ser batizado? Ah, nada, você acredita que Jesus morreu, ressuscitou? Acredita? Pronto, acabou. É imediato o batismo nas águas. Nós perdemos milhões de almas por ano, porque queremos colocar religiosidade adiante das coisas espirituais. Queremos dar mais valor ao nosso curso do que à salvação das pessoas. E perdemos as almas. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente é para ser batizado nas águas. Depois de eu lutar com isso, aí fui batizado nas águas. Depois foi o batismo com o Espírito Santo, não tinha recebido ainda. E eu dizia: mas isso é absurdo, está aqui na Bíblia, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. E as pessoas achavam normal, a maioria da igreja não era batizada com o Espírito Santo. E as pessoas achavam normal isso. Ficavam arranjando desculpas para as pessoas. E eu disse: eu não admito isso, eu não aceito isso na minha vida. Se eu aceitei Jesus, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. E eu entrei para dentro do meu quarto e disse: Senhor, eu só saio daqui batizado. Está na tua palavra. Então eu morro aqui ou saio batizado. Mas eu vou orar até ser batizado. Que eu acredito na Bíblia. E eu fui buscar. Fui orar até que fui batizado com o Espírito Santo. E depois, que tem os dons do Espírito Santo, Senhor, aqui é para mim. Eu sou crente, estou pregando o Evangelho, estou dando testemunho. Que negócio é esse? Tem que haver uma manifestação do Espírito Santo na minha vida. Tem que algum dom operar na minha vida. E recebi. E estamos aí. Temos que ter mais, não só não. E vamos buscando mais, e vamos buscando mais. E Deus vai nos usando mais. É assim. É um processo de crescimento contínuo. Ninguém para, não. Paulo nunca aceitou Jesus e já começou com todos os dons na sua vida, não. Não, ele foi pregando o Evangelho, dando testemunho, muitas vezes arriscando a sua vida, e jejum, e oração, e trabalho, e perseguição e tudo mais, mas os dons foram se manifestando em sua vida, no seu ministério. Tem um crescimento contínuo, ninguém para. Se parar, a tendência é voltar. Não, vai crescendo sempre. E a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Vai crescendo, sempre crescendo mais. Tem muita gente falando que entende da Bíblia, que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia, mas não tem nenhum dom operando através de você. Que Bíblia é essa sua? Que você ainda não descobriu, estudando tanto a Bíblia, lendo tudo, até hoje não descobriu que isso é para você, que você tem que ter aí um dom operando na sua vida. Você não descobriu isso ainda? Como é que alguém pode ler o livro de Atos dos Apóstolos e achar e se conformar em não ser batizado com o Espírito Santo, não ter um dom do Espírito Santo operando na sua vida? Isso é um absurdo. Você está lendo o quê? Você está entendendo o quê? Não dá para entender. Então não faça pior do que aqueles que estão lá fora, que não acreditam, porque não têm fé, não buscam, não veem, olham com os olhos, mas não enxergam. Quando Pedro diz: olha, é para vocês, isso aqui, vocês vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, isso aqui é para vocês, é para seus filhos também, é para todos quantos crerem. Então tem gente que fala: não, isso aí é só lá para os apóstolos, na época dos apóstolos. Mas como? Pedro está dizendo: isso aqui é para vocês que não eram apóstolos, é para seus filhos, e nascer filhos ainda, outra geração. E ele diz: é para todos quantos crerem. Não parou lá não. Então, até hoje, desde aquele dia de Pentecostes, uma festa em Jerusalém, onde se comemorava ali a festa das colheitas, 50 dias após a Páscoa. Então veja bem, Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias aparecendo aos discípulos e disse para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra.
Então eles ficaram 10 dias ali orando, esperando essa promessa. E o que aconteceu? Quando completou-se então 50 dias após a Páscoa, ou aí 10 dias após a ascensão de Jesus, eles estavam orando, 10 dias orando. Tem gente que acha que, não, que eu orei, eles me chamaram para orar, para ser batizado com o Espírito Santo, eu fui lá na frente. Eu não fui batizado porque Deus não quer, eu não vou mais. Irmãos, é perseverar, é acreditar, é receber. Essas pessoas aqui, quase 120 irmãos, foi 10 dias orando. E você acha muito orar 5 minutos, 10 minutos? Eles foi 10 dias orando, sem saber o que ia acontecer. Nem sabiam, você já sabe o que pode acontecer. E eles nem sabiam como é que era, o que ia acontecer, nada. 10 dias orando. O que aconteceu? De repente, não foi uma coisa, nós vamos aqui começar a falar uma língua aqui, vamos falar uma palavra, daqui 2, 3 dias nós falamos outra, 3, 4, 5 dias falamos mais uma. Não, nada disso. De repente, diz, olha, veio do céu, não veio da terra, não veio de homem. Batismo com o Espírito Santo, você não repete o que a pessoa está falando, você não aprende a falar com outras pessoas. Aí, de repente veio do céu. E veio o quê? Veio algum vento? Não, a Bíblia não diz que veio vento nenhum. Para de ensinar as coisas erradas, pregar as coisas erradas. Veio um som, um barulho. Nós vemos aí no filme, Atos, e vários outros filmes, que eles colocam aí uma ventania. Não veio vento nenhum. A Bíblia diz, veio um som. Ouviram um barulho. Aquele som que faz quando tem aí uma chuva, quando tem aquela ventania, aí você ouve aquele som. Quase um assovio, Então, eles ouviram aquele barulho. É Deus assoprando, não vem vento nenhum. É Deus que assoprou, é um vento espiritual. Então, eles ouviram um som, como de um vento veemente e tempestuoso. E o que aconteceu? Nessa hora, eles ouviram um som, olha bem, ouviram. E depois viram, tiveram agora uma visão. Primeiro eles ouviram, depois eles tiveram uma visão no reino espiritual. Não desceu nenhuma língua sobre ninguém. Eles tiveram uma visão e viram línguas como que de fogo repartidas e pousando sobre a cabeça de cada um. Então é a maneira de se manifestar ali. Eles tiveram uma visão espiritual. Hoje nós somos batizados com o Espírito Santo e não vemos. Não é dado a nós a visão, mas naquela hora que nós somos batizados com o Espírito Santo, é a mesma coisa que aconteceu lá. Só que não é dado a nós a visão para ver o que está acontecendo. Você, às vezes, orando para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, você pode até perceber. Muitas vezes pode acontecer. Você está orando, perceber como se fosse alguma coisa ali pousando sobre a pessoa. É uma coisa espiritual. Você pode ter a visão ou não. Você pode ter uma percepção espiritual ou não. Deus te dá ou não. Alguma vez pode acontecer e nunca mais acontecer. Mas é uma coisa interessante isso. Então naquela hora existe ali a mão de Deus ali sobre a pessoa. E Jesus vem batizar com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É como se ele colocasse ali a sua mão sobre a cabeça da pessoa. E agora desce sobre ele o Espírito Santo. E ele agora recebe um revestimento de poder, uma autoridade, um poder para evangelizar, pregar, ser testemunha de Jesus e ser usado em dons do Espírito Santo, em manifestações poderosas do Espírito Santo. Então é assim que deve ser. A nossa verdade prática diz aí, o movimento pentecostal é a maior demonstração de que a Igreja de Cristo não é uma mera organização, mas um organismo vivo. Ora, existem aí várias organizações com o nome de igreja cristã, com aí uma organização, tem CPF, tem CGC, tudo registradinho, direitinho, tem as suas autoridades, tem os seus membros. É uma organização, mas é apenas isso.
É uma organização morta espiritualmente, porque não tem nem batismo com o Espírito Santo e nem manifestação do Espírito Santo. Então estão aí, fazendo adeptos. E Jesus diz: tomem cuidado, vocês andam o mundo inteiro atrás de adeptos, para torná-los pior do que vocês ainda. Vocês não acreditam e ainda ensinam e destilam veneno neles, para que eles não acreditem nas coisas de Deus e não recebam as coisas de Deus. E não vivam de acordo com a palavra de Deus. E assim tem um monte por aí de denominações que se dizem cristãs, mas estão pregando um evangelho diferente do ensinado por Jesus. Estão desobedecendo a primeira ordem para a igreja que Jesus deu, que era primeiro receber o poder do Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo. E olha que a evidência do batismo com o Espírito Santo está lá. No dia que foram batizados com o Espírito Santo, a Bíblia diz bem claro: falaram em línguas. Não falou em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Não adianta você entrar dentro d'água, alguém te dar lá uma pombinha, ou dizer que você foi batizado no dia que aceitou Jesus. Isso é mentira. Se você não falar em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Não se engane. Tem muita gente ensinando as coisas contrárias à Bíblia. E está aí na Bíblia. Toda vez que recebe o batismo com o Espírito Santo, está lá. Atos dos Apóstolos é o padrão da igreja. Sempre receberam o batismo com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. Transborda, né? Fala em línguas. Então o Espírito Santo é que liga o nosso espírito humano com Deus. Então nós é que falamos através do nosso espírito, mas nosso espírito ligado ao Espírito Santo é que vai fazer com que nós falemos em línguas. E aí podemos chamar de língua estranha. Estranha para quem? Para a pessoa que está lá fora que não sabe o que é. Para nós o que? São línguas espirituais. O apóstolo Paulo diz: quem fala em línguas, fala com Deus. Ninguém entende. Então você está falando diretamente com Deus, magnificando a Deus. Então é uma coisa de Deus. Não renegue e nem pare de desejar e nem fale mal das coisas de Deus. Venha do alto, é de Deus. Ninguém passa para ninguém, ninguém ensina a ninguém isso. Cuidado você que está ensinando. Tem gente aí ensinando as pessoas a falar em línguas. Isso é um absurdo. Você está pecando contra Deus, contra o Espírito Santo. Isso é uma blasfêmia, um pecado sem perdão. Cuidado com isso. Não ensine as pessoas a falar em línguas. Isso vem do alto, vem de Deus. Você ora e ali na hora a pessoa recebe de Deus, vem de Deus o batismo com o Espírito Santo. Você não pode ensinar as pessoas a falar em línguas. Isso não é uma coisa humana, não é uma coisa aprendida. Muito cuidado, nós temos visto aí pela internet, existem aí várias pessoas ensinando as pessoas a falar em línguas. Absurdo, até um representante aí de uma igreja que diz que é a maior do Brasil, a denominação, não sei o que, fica imitando as coisas de Deus, fica sendo usado por demônios, ensinando as pessoas a falar em línguas. Isso é um absurdo, isso é um pecado gravíssimo contra Deus, contra o Espírito Santo. Muito cuidado. Um dia você vai prestar contas diante de Deus pelo engano. A Bíblia está dizendo bem claro, veio do alto, vem de Deus. Ninguém ensinou os apóstolos nem discípulos a falar em línguas. Isso não é coisa aprendida. Vem de Deus. Muito cuidado. Então a igreja é um organismo vivo, atuante, alegre, que está sempre marchando, está sempre fazendo a obra de Deus, ganhando almas, crescendo, se desenvolvendo, sempre. Não é um organismo morto, não é apenas uma organização social, aí, uma denominação. Não, a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo na terra.